humanos de todo o planeta, aqui é o professor Leandrinho para mais uma aula no Beabá da Física, hoje termologia. Então vamos iniciar. Caraca, meu cabelo tá todo arrepiado, eu nem vi. Hoje vamos iniciar a termologia falando, claro, da diferença entre calor e temperatura. Porque termologia, né? Estudo do quê? Estudo da energia térmica, da parte térmica, na verdade. Não da energia térmica. Quando a gente fala de termo, estamos falando de parte térmica em geral, né? E existe uma diferença entre calor e temperatura, né? Como nós vamos começar com temperatura na termologia, falando de termometria, vamos então conceituar temperatura. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Lembrando que temperatura é uma grandeza escalar, ou seja, eu vou medir, vou obter o valor daquela grandeza e a sua unidade de medida, beleza? Bem, se a gente vai medir, se é uma grandeza, né, eu tenho mais intensa essa agitação das partículas quando é medido por ter uma maior temperatura e menos intensa essa agitação quando tiver menor temperatura. Todo corpo tem uma agitação normal, estável de suas partículas. Se tiver mais intensa agitação, maior temperatura. Menos intensa, menor temperatura. E o conceito de calor? Olha que interessante. Essa agitação térmica está ligada à energia cinética das partículas, tá? E essa energia cinética, olha que interessante. Quando você fala de velocidade, essa energia cinética, graças à agitação térmica, transforma numa energia térmica, tá? Então é essa energia cinética na agitação térmica se transforma em uma energia térmica. Essa energia térmica em trânsito, ou seja, fluindo de um corpo para o outro, e a gente sabe que flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura espontaneamente. Pode ocorrer o contrário? Pode, de um menor sistema para o maior sistema, mas aí não ocorre de forma espontânea. Então, quando o calor flui de um sistema para o outro de forma espontânea, do mais quente para o mais frio, perdão, de forma espontânea, a gente tem que essa energia térmica em trânsito, chamamos isso de calor, que é a energia térmica em trânsito. Começando pelo estudo de temperatura, nós vamos falar de termometria. Claro, nós vamos estudar as escalas termométricas a partir do medidor de temperatura. Quem é o medidor de temperatura? Nada de novo, é o termômetro. Então, o termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Claro, quando você vai medir a temperatura através do seu instrumento, você precisa de valores para entender se o grau de agitação das partículas é mais intensa e menos intensa. Se você fala, por exemplo, aqui no Brasil, um valor, vamos lá, vou falar um valor de temperatura, tá? 40. O que nós vamos entender no Brasil? 40 está quente. Mas, de repente, se você falar 40 em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, e se você fala numa reunião de cientistas estudando algo físico lá, 40, será que vão entender da mesma forma que a gente entende? Por isso que existem as escalas termométricas. E como as escalas termométricas foram criadas? Primeiro, vamos falar das principais estudadas na nossa física, no ensino médio, no ensino básico, né? Preparação para os vestibulares. Nós vamos estudar a escala Celsius, utilizada no nosso Brasil, na verdade, utilizada em vários países, é a escala mais utilizada. Fahrenheit, utilizado em alguns países da América do Norte, alguns países da Europa, e Kelvin, que é a escala no Sistema Internacional de Unidades, conhecido como escala absoluta. Por quê? Porque nessa escala a gente obtém o menor valor de temperatura possível, que é o famoso 0 Kelvin, o zero absoluto. Por isso que ela foi considerada a escala absoluta. Bem, como que elas foram medidas? Para poder relacioná-las depois, uma com a outra, através de uma proporção, para que pudéssemos fazer as conversões de unidades, elas foram criadas a partir de 2 pontos fixos. Então você vai numerar, né, vai escalar, vai colocar escalas, valores dentro dessas escalas termométricas, né, vai colocar valores. E como foram baseados esses valores? Pegaram 2 pontos fixos da água, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. A partir desses 2 pontos, né, dividiu a escala em certas partes,
tanto Celsius, Fahrenheit quanto Kelvin, e aí você teria a noção do que seria esse grau de agitação das partículas. Por exemplo, Celsius mediu 0 graus Celsius, que é a unidade, né, da escala Celsius, para o seu ponto de fusão. Então ali a gente sabe que é o quê? Uma temperatura de agitação de menor intensidade. Já em Fahrenheit, mediu o valor de 32 graus Fahrenheit. Então 32 graus Fahrenheit seria o menor grau de agitação. Em Kelvin, 273 Kelvin, não tem o graus, né? Ele não permitiu a parte de graus em sua unidade, então adotou apenas Kelvin. 273 Kelvin é um grau de menor intensidade. Abaixo desses valores que vocês estão vendo aí na tela, a gente sabe que, por exemplo, a água está no seu estado sólido. Entre 0 e o próximo ponto, que é o ponto de ebulição, a água, por exemplo, estará no seu estado líquido. São temperaturas que a gente convive no dia a dia. Então nós vimos que Celsius foi dividido em 100 partes entre os seus pontos fixos. Já Fahrenheit mediu 212 graus Fahrenheit. É o correspondente a 100 graus Celsius, só que a divisão entre os dois pontos fixos foi de 180 partes. E o Kelvin, coincidentemente, mediu 373 Kelvin. Agora eu vou falar a coincidência, né? A coincidência é que também foi dividida em 100 partes, assim como o Celsius. Acima desses valores, nós sabemos que, por exemplo, a água está no seu estado de vapor, acima de 100, acima de 212 graus Fahrenheit e acima de 373 Kelvin. Então nós conhecemos aí as principais escalas termométricas e como elas foram criadas. A partir da criação entre as escalas, nós podemos converter. Exemplo, se eu falo que o ambiente está a uma temperatura hoje de 32 graus Celsius, qual seria esse valor na escala Fahrenheit? Qual seria esse valor na escala Kelvin? Então nós vamos aqui fazer a conversão entre as escalas. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin. Claro, vou aqui passar para vocês uma aula que, até vou deixar o cardzinho aqui, que é forma simples de você converter escalas. Não só relacionar Celsius, Fahrenheit e Kelvin, como qualquer escala que, claro, sejam proporcionais, estejam medindo a mesma coisa. Por exemplo, eu vou medir lá a temperatura com o termômetro escala Leandrinho e o termômetro da escala aluno, mas eu vou medir lá uma temperatura do álcool. Os dois vão medir valores diferentes, mas estão medindo a mesma coisa, né? Então a gente pode aí fazer uma relação entre as duas escalas. Pois bem, estamos aqui para relacionar a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como que eu fiz lá na aula e como eu vou fazer aqui com vocês? É a famosa regra do orelhinha, orelhão. Bem, o que as escalas são? Elas são proporcionais. O que é proporção? Igualdade entre razões. Então vamos fazer aqui, ó, as razões abaixo das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Igualdade entre as razões. Razão entre quem? É aí que vem a parte bacana. No numerador, o que nós vamos fazer no numerador? Nós vamos colocar a orelhinha. Quem é a orelhinha? É exatamente essa altura aqui, ó, tá? Que vai do ponto de fusão das escalas até a temperatura desejada. Vou chamar essa altura de altura A, ok? Em todas elas, altura A. Então a relação é entre, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, a altura A é aquela altura que vai do ponto de fusão à temperatura desejada. Então vamos lá, quanto vale aquela altura A em Celsius? De 0 a TC, você tira a diferença. Então será TC menos 0. Perfeito? Em Fahrenheit, vamos lá, vai ser TF menos 32. Perfeito? Aquela alturazinha A. Em Kelvin, vai ser o TK menos 273, perfeito? Essa é minha orelhinha, tá? É aquela parte que vai do ponto de fusão à temperatura desejada. E no denominador? Denominador será a minha altura B. Quem vai ser? Vou colocar aqui entre parênteses para não confundir vocês. Aí, beleza. A relação aí bacana entre a altura A e a altura B. Bem, quem vai ser a altura B? Vai ser exatamente o orelhão, a distância entre o ponto de fusão e o ponto de
ebulição, ou seja, a distância entre os dois pontos fixos. Essa é minha altura B. Então, quem é a altura A? A altura A é minha orelhinha. Ah, que bacana. E quem é a minha altura B? É meu orelhão. A relação da orelhinha com o orelhão, ela vai ser proporcional em todas as escalas. Vamos fazer, então, o orelhão para todos eles? Vamos lá. De 0 a 100, 100, vou botar aqui em azulzinho, menos 0, né? Altura B. Em Fahrenheit, 212 menos 32. Eu já tinha falado com vocês anteriormente a divisão entre o ponto de fusão e ebulição. Não tem problema, poderia estar colocando direto, mas estou fazendo aqui devagar. Em Kelvin, 373 menos 273. Pessoas, essa relação orelhinha-orelhão você pode fazer em qualquer escala, em qualquer exercício que sejam proporcionais, que sejam comparadas uma com a outra, que sejam medindo a mesma coisa. Tal valor na escala X é tal valor na escala Y, assim como tal valor na escala X é tal valor na escala Y. Tá? Então você pode fazer isso, essa relação proporcional, com qualquer escala, porque aqui a gente vai chegar a relações entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Você não pode usar as expressões para qualquer tipo de relação em todas as escalas. Essa expressão que nós vamos ver aqui é exclusiva para essas, tá bom? Então vamos lá. Relação entre Celsius e Kelvin, que é essa primeira relação aqui, ok? Vai ficar como? TC menos 0, nós temos TC. 100 menos 0, 100. Igual TF menos 32, 212 menos 32, 180. Fazendo a simplificação aqui embaixo por 20. Olha que legal. Simplificando por 20, eu tenho aqui 100 e 180 são divisíveis por 20. E aí eu vou obter a seguinte relação. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Perfeito? Então essa é uma relação bacana, que é uma relação que mostra como converter de escala Celsius para escala Fahrenheit. Claro que existe também uma expressãozinha que eu vou colocar aqui para vocês, que é TF, é a funçãozinha, né? TF em função de TC é igual a 1,8 TC, não é isso? Mais 32. Então você tem um TF em função de TC. Também é uma forma de você analisar. Uma outra conversão muito comum é entre Celsius e Kelvin. Muito comum essa conversão de Celsius para Kelvin. Uma expressão que a gente vai usar muito também em termodinâmica. Qual seria a conversão? A mesma relação de orelhinha-orelhão, como nós fizemos, só que agora a gente vai olhar para Celsius e para Kelvin, tá? Não no meio para Fahrenheit. Vai ficar assim. TC está para 100, assim como TK menos 273 está para 100 também. Opa, calma aí então. Se um lado está para 100 e o outro para 100, eu posso, simplificar. Olha que maravilha. Desta simplificação, eu chego à famosíssima relação. TC é igual a TK menos 273. Que maravilha, hein? Relação entre Celsius e Kelvin. Ah, Leandrinho, e Kelvin com Fahrenheit? Gente, é pouco utilizada, vocês podem até fazer aí para treinar, não é tão utilizada, porque quando eu quero saber entre Celsius e Fahrenheit, o que eu faço? Fahrenheit e Kelvin, o que eu faço? Eu transformo de Fahrenheit para Celsius e depois transformo rapidamente para Kelvin, para não precisar decorar mais uma expressão, tá? Mas, se vocês quiserem, sem problema nenhum, praticar aí essa conversão, fiquem à vontade. Eu acho legal também vocês realizarem
essa expressãozinha que vai relacionar Fahrenheit com Kelvin. Muitos alunos confundem a conversão de escalas, de valores de temperatura com variação de temperatura. Muito aluno confunde. O que é variação? É aquele famoso máximo e mínimo que é informado nos noticiários, né? Que você tem em alguns tipos de informativos físicos, a temperatura que varia durante o dia, que varia durante algumas horas, que varia durante uma tarde. Isso chama-se variação de temperatura. E é interessante que a variação, ela já é fornecida dentro das escalas. Observe ali o desenho, onde você tem a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A variação de um ponto mínimo ao ponto máximo já é dado para você. Ou seja, olha que interessante, a orelhinha ela já é informada porque ela já é a própria variação. Então, essa variação vai ser a minha altura A, a minha orelhinha. E quem será o orelhão? Nada mudou. Meu orelhão continua sendo a distância entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Esse é o meu ponto, essa é a minha altura, perdão, B. Assim ficou fácil fazer a proporção, né? Ficou mais simples a gente fazer a relação, a conversão entre variação de temperatura. Então vamos lá, novamente. Razão, né, entre as escalas, e essa igualdade entre as razões transformou em uma proporção. Entre quem? Entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bem, orelhinha no numerador. Quem vai ser minha orelhinha em Celsius? Em Celsius vai ser delta TC. Em Fahrenheit, delta TF. Em Kelvin, delta TK. Muito aluno vai do zero ao delta TC. Não, delta TC não é um valor fixo, já é uma altura, já é uma variação, beleza? Embaixo é a relação, né, a distância, perdão, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Vou colocar aqui de laranjinha. 100, amarelo na verdade, né? 180 e também 100. A partir daí, o que a gente pode concluir? O que a gente pode falar em relação às variações? Vamos lá. Bem, para cada um ΔC variado, eu vou ter 1,8 ΔF. Como é que a gente sabe disso? Porque ΔTF é igual a 1,8 vezes ΔTC. Então, cada vez que eu vario 1 grau Celsius, eu estou variando 1 vezes 1,8. Então, vou estar variando 1,8 graus Fahrenheit. Percebam que é uma variação maior, né? Pela divisão ter sido maior também. Perfeito? Então, essa é a relação entre a variação de temperatura nas escalas Fahrenheit e Celsius, beleza? Em Kelvin é a coisa mais simples do universo. A cada 1 grau Celsius variado, você também vai variar 1 Kelvin. Além do 1 grau Celsius, então é igual ao Kelvin, igual a... Não, eu não falei isso, tá? A cada variação no termômetro de 1 grau Celsius, eu vou ter também a variação de 1 Kelvin. Por quê? Porque ΔTK é igual a ΔTC. Ficou claro, gente? Óbvio que se pintar dúvida, pergunte aí nas mensagens, deixe seu comentário dizendo, poxa, sempre tive dúvida disso, agora tirei, Leandrinho, que bacana, ainda estou confuso. Deixe que com certeza eu vou responder com muito prazer. E vamos ao primeiro exercício, exercícios propostos. Complete a tabela, olha que tranquilo. 400 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? Gente, ó, vamos lá. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre o quê? 9. Ele quer que eu ache a temperatura na escala Fahrenheit e me deu em Celsius. Beleza. Vou substituir ali, então, em Celsius. 400 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Que delícia!
400 sobre 5 costuma dar 80. 80 igual a TF menos 32 sobre 9. Eu quero isolar o meu TF. Então, o 9 e o 32 estão atrapalhando. O 9 que está no denominador vai para o outro lado da igualdade com o sinal contrário da divisão, né? Vai multiplicando. Então, vai ficar assim, 80 vezes 9, perfeito. 32 subtraindo vai somando. Isso é igual ao meu querido TF. Então, TF igual a 752 graus Fahrenheit, completando a minha tabelinha. Copiou, beleza? Passo a borracha. Parou, tirou a dúvida direitinho, copiou. Pode deixar seu comentário em qualquer dúvida. E vamos para o outro que é 99,5 Fahrenheit. Eu quero transformar em Celsius. A mesma expressão, sem dificuldade. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Só que agora ele quer em Celsius. Então tem que substituir a temperatura em Fahrenheit. 99,5. Vamos lá. TC sobre 5 igual a 99,5 menos 32 sobre 9. Vamos fazer essa continha aí. TC sobre 5 igual 67,5 sobre 9. O que a gente pode fazer? 67,5, eu estou na dúvida, será que é divisível por 9? Tá, não tem problema. A gente faz a famosa multiplicação cruzada. Olha lá, ó. Então eu vou multiplicar o 9 vezes TC igual ao 5 vezes 67,5. E aí vai ficar 9 vezes TC igual a 337,5. TC igual a 37,5 graus Celsius. Praticamente o estado febril, não é isso? Vamos completar a tabelinha? 37,5 graus Celsius. Vamos fazer o seguinte, você vai terminar essa tabelinha e vai deixar aí no comentário os resultados, lá no Instagram também pode me chamar para você conferir. Ah, será que eu acertei, Leandro? Será que você pode colocar lá o gabarito no Instagram? Tá, eu posso colocar então o gabarito lá no Instagram para você completar essa tabelinha, mas eu tenho certeza que você vai acertar. Transformar 180 graus Celsius em Fahrenheit e transformar menos 49 graus Fahrenheit em Celsius, beleza? Vamos para a próxima questão. Em certa região da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 42 graus Celsius e a mínima de 17. Determine a variação de temperatura entre os instantes em que essas temperaturas foram registradas. Então, se eu determino a variação de temperatura, eu estou determinando a variação de temperatura em Celsius, que é pegar a temperatura máxima e subtrair pela temperatura mínima. Então, a minha variação de temperatura foi de 25 graus Celsius, seria a resposta da letra A. Vamos para a próxima, letra B. O valor dessa variação em graus Fahrenheit. Então, a gente sabe que a variação de temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? Vai ser sempre 1,8 vezes a variação de temperatura em Celsius. Não foi 1 grau Celsius variado, foi 25. Então será 1,8 vezes 25. Resposta: 45 graus Fahrenheit. Muito tranquilo, né, gente? Disse para vocês, variação de temperatura é mais simples, é uma regra de 3, né? Pelo modelo, ficaria exatamente uma regra de 3 entre a altura A e B, lá na variação de temperatura entre as escalas.
Vamos a essa próxima questão, nível aumentando um pouquinho. Olha só, uma escala arbitrária adota o ponto de gelo e o ponto de vapor, os valores menos 10 e 240. Arbitrária, vou chamar de escala X. Estabeleça as fórmulas de conversão dessa escala para a escala Celsius e Fahrenheit. Determine a indicação da referida escala para o zero absoluto. Olha só, então vamos com calma. Ó, tenho aqui a minha escala X, eu não conheço ela. Eu só sei que o ponto de fusão do gelo vale menos 10 graus X, por exemplo, né? E ebulição 240. Se quer relacionar com Celsius e Fahrenheit, então eu sei que menos 10 equivale a 0 em Celsius, né? E que 240 equivale a 100. Da mesma forma que menos 10 equivale a 32 em Fahrenheit e 240 equivale a 212. Perfeito? Ou seja, ele quer estabelecer a fórmula. Ou seja, a temperatura qualquer X, como que ela se relaciona com Celsius e como que ela se relaciona com Fahrenheit. Amores, é o nosso orelhinha, orelhão. Não tem segredo. Vamos lá. Orelhinha, orelhão em X, orelhinha, orelhão em Celsius, orelhinha, orelhão em Fahrenheit. Não tem segredo, é essa proporção entre as escalas. Vamos montar então entre as escalas X e Celsius. Como ficaria? Vamos lá. X menos 10 está para 240 menos 10. Beleza. Celsius a gente já conhece, né? É o C sobre 100. Perfeito? Galera, muito cuidado. Olha lá. X menos 10. Menos vira mais. Então esse menos muda o sinal de dentro do parênteses. X mais 10 dividido por 240 mais 10, que é 250, ok? Beleza. Já posso simplificar esse zero de um lado e do outro para facilitar a minha vida e também, se eu quiser, simplificar por 5 um lado e o outro também. E aí vai ficar assim, olha que legal. Vai ficar x mais 10 sobre 5, né? 25 dividido por 5, igual a c dividido por 2. O que ele quer? A relação, as fórmulas que vai estabelecer a conversão dessa escala em Celsius e Fahrenheit. Dessa escala. Então, quero x em função de. Tem que isolar esse meu x. Se eu isolo x, como é que fica? Vamos lá? X igual a 5 meios de C menos 10. Perfeito? Então, essa é a fórmula que vai relacionar para qualquer valor na escala Celsius, eu tenho um valor da escala X correspondente. Bacana, né? Então, a gente fez apenas a expressão para Celsius. Vamos fazer agora para Fahrenheit, seguindo o mesmo modelo. Para a escala Fahrenheit, nós temos, vamos lá, nossa proporção. X menos 10 sobre 240 menos 10, igual a F menos 32 sobre, já sabemos, 180. Vamos lá. X mais 10 sobre 250 igual a F menos 32 sobre 180. Mais uma vez, posso cortar aqui os zeros. E 25 e 18 não tem um em comum entre os dois, né? Então, vamos manter esses valores. Vamos aqui multiplicar cruzado de um lado e do outro para arrumar a casinha. Vai ficar assim, 18 que multiplica x mais 10 igual a 25 que multiplica f menos 32. Beleza, vamos arrumar a casa aí. Distributiva de um lado e do outro. 18 vezes x mais 180 igual a 25 vezes f menos 800.
Beleza. Vamos tentar isolar esse x. Então vai ficar 18x igual a 25 vezes f. E aí, olha, menos 800 menos 180. Então vai ficar 18x igual a 25f menos 980. Bacana. Ou seja, x igual a 25f menos 980, tudo isso dividido por 18. Essa é a expressão que vai relacionar quem? Vai relacionar para cada valor de Fahrenheit, eu vou ter o valor correspondido na escala X. E tem mais uma pergunta. Determine a indicação da referida escala para o zero absoluto. Vamos lá. O que a gente tem que pensar? O zero absoluto vale quanto em Celsius, que é mais fácil, né? Vamos lembrar então. TC igual a TK menos 273. Se é o zero absoluto, então TK vale zero. TC, então, vale menos 273 graus Celsius. Lembrando que a expressão que relaciona x com c, lembra? Acabamos de fazer. Tx igual a 5 meios de TC menos 10. E agora eu vou substituir o meu TC por menos 273. Vamos lá? Tx igual a 5 meios vezes menos 273 menos 10. Tx igual, esse resultado todo aqui, ele vai dar menos 682,5 menos 10, ou seja, Tx igual, menos com menos eu vou somar, não é isso? Menos 692,5 graus X. Questão de gráfico. Ah, Leandro, poxa vida, o que eu vou fazer com gráfico? Tem que achar a área de gráfico. Não, nada disso. Isso é uma forma muito tranquila para vocês fazerem exercícios de gráfico, beleza? Vou trazer essa questãozinha para cá, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Aí, vamos lá. O gráfico indica como se relacionam as leituras θA e θB para as temperaturas registradas por dois termômetros graduados respectivamente nas escalas A e B. Então vamos lá. Quando o gráfico inicia em menos 5 graus A, então menos 5 graus A corresponde a 0 graus B, porque inicia ali, né? Enquanto 10 graus A corresponde a 24 graus B. Então se é uma reta, que significa que ele é uma função, ou seja, escalas são proporcionais. A fórmula de conversão entre θA e θB, a nossa letra A. Vamos lá então? Ah, Leandro, você falou que ia ensinar uma metodologia diferente para a gente, para não usar o gráfico. Sim, você vai pegar as duas escalas e colocar no seu rascunho, θA e θB, e vai pegar os valores. Ó, menos 5 θA corresponde a 0 graus B, não é isso? E 10 graus A corresponde ao quê? 24 graus B. Se ele quer a expressão entre θA e θB, eu vou pegar aqui então uma temperatura A vale quanto em B. E vamos fazer, tcharam, o orelhinha, orelhão. Vamos lá? Orelhinha no A, no B, orelhão no A e no B. Perfeito? Vem comigo. Orelhinha no A vai ser A menos 5. Orelhinha no B, B menos 0. Orelhão no A, 10 menos 5. Orelhão no B, 24
menos zero. Ficou tranquilo por ser zero ali, fica uma conta simples, né? Partindo aqui para o lado, você tem A menos menos 5, A mais 5, 10 menos menos 5, 10 mais 5. Do outro lado, P sobre 24. Beleza? Então, vamos isolar o B. Eu acho que isolando o B fica mais tranquilo, né? B igual a 24 que multiplica A mais 5. Perfeito? Tudo isso dividido por 15. Se quiser deixar até a fórmula desta maneira, não tem problema, mas se quiser também distribuir o 24, a gente pode fazer isso também, tá? Então, faça esse exercício, distribuam ali o 24 para abrir mais essa expressãozinha que relaciona as escalas A e B, beleza? Letra B, ó, dessa vez deixei ali no cantinho a expressão, né, que representa entre B e A fórmula de conversão. A indicação do termômetro graduado na escala A, quando o outro registra 96 graus B. Então, vou substituir 96 em B. Vamos lá? 96 igual a 24 vezes A, para você que distribuiu aquela hora, né, no exercício, mais 120, tudo isso dividido por 15. O que eu vou fazer? 15 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. 96 vezes 15, 120 positivo vai para o outro lado negativo, menos 120, igual a 24A. Perfeito? 1440 menos 120 igual a 24A. 1320 igual a 24A. Concluímos que A igual a 55 graus A. Beleza? Letra B, então, 55 graus A corresponde a 96 graus B. Letra C, a indicação do termômetro graduado na escala B quando o outro registra 0 graus A. Tem ali a expressão certinha com B. Ó, letra C, B igual a 24 vezes 0 mais 5 dividido por 15. Ah, que tranquilo, ó. B igual a 120 dividido por 15, 8 graus B. Bacana? Então, 0 graus A corresponde a 8 graus B. Tá cortando exatamente aqui, né? Olha que interessante, em 8 graus B. A letra D é muito interessante, porque já caiu em vários vestibulares, só que entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que você já sabe o valor. Se cair, de repente, aí em algum vestibular, qual é a temperatura que coincide, né, nas leituras dos dois termômetros Celsius e Fahrenheit, já sabe o valor. Muitos alunos já fizeram. Agora, entre B e A, ninguém nunca fez. Como que você vai resolver essa questão? A temperatura que coincidem as leituras, ou seja, as leituras são as mesmas. Ora, se B, a leitura em B vai ser igual à leitura em A, então eu vou chamar essa temperatura de X. Ponto. Eu vou substituir B e A por X. Mole. Vamos lá? X igual a 24 vezes, abre parênteses, X mais 5 dividido por 15. Então, X igual a 24, perdão, X mais 120 dividido por 15. 15x igual a 24x mais 120. Partindo aqui para o lado, mais espaço, 24x menos 15x, tudo que tem x joguei para o lado, né? E o que não tem, jogo para o outro. 120 de um lado foi para o outro, negativo. 9x igual a menos 120. Concluímos então que x igual a um valor próximo de 13,33. E aí será o quê? Será graus ou A ou B, porque esse é o valor comum entre a leitura, né, que coincide
no termômetro A e B, beleza? Qualquer dúvida, deixe no comentário. Também deixe o comentário que você achou da aula sobre termometria. Beijos e até a próxima aula de termologia.